Boa noite, meus irmãos. Dentro de instantes vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. É o trovão, amor. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Aproveite agora esse momento para compartilhar o vídeo, para chamar o pessoal da família para se reunir. Nós vamos iniciar o nosso culto dentro de instantes. Amém. Vamos começar? É um prazer estarmos mais uma vez aqui juntos para louvarmos a Deus, para agradecermos ao Senhor e também para sermos alimentados pela sua palavra. Eu convido você agora aí na sua casa a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha nos abençoar nesse culto, nesse momento e que nós possamos ser realmente abençoados por Ele, alimentados nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos mesmo à distância em Teu nome, para Te louvarmos juntos, para engrandecer o Teu nome, ó Deus, para aprendermos mais de Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, mesmo nesse momento difícil, pelas bênçãos que o Senhor continua nos concedendo, a saúde que o Senhor tem guardado. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado. Te agradecemos pela chuva que cai, Senhor. E queremos também Te pedir, ó Deus, por aqueles que nesse momento estão doentes, nesse momento estão sem o sustento, estão tendo dificuldades, ó Pai, que o Senhor possa chegar com Tua mão poderosa, Senhor, e tocar nessas dificuldades, trazendo solução, Pai. Usa-nos, usa, Senhor, a Tua igreja, cada um de nós como membros, para abençoarmos aqueles que estão passando por necessidades nesse problema, a orientarmos, a darmos uma ajuda, a procurarmos, Senhor, ser úteis nesse momento tão difícil que temos passado. Mas ainda assim, Pai, nesse momento difícil, nos ajuda a Te louvar. Nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas, que nada escapa dos olhos do Senhor, que nada acontece para além da Tua vontade. Mesmo que nós não entendamos, nós confiamos em Ti. E é confiados nessa sabedoria que Te louvamos mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir por meio desse tempo difícil, para que no final possamos, alegres, ó Pai, Te louvarmos sabendo que o Senhor é aquele que controla a história. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você e a sua família a se unir a mim e a minha família, para que nós possamos louvar a Deus hoje juntos aqui nesse momento. Vou chamar aqui meu ministério de louvor. O ministério de louvor mais bonito que tem, ó. E vamos louvar ao Senhor juntos. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus.
alcançou e modificou toda minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém? Deus deseja trazer paz e harmonia para você e para sua família. E nós sabemos disso e podemos estar seguros nisso porque Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus imutável, que não importa qual seja a situação, Ele permanece sendo Deus. Vamos louvá-lo. A chuva vem quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, porque sabemos que não importa o que aconteça, se o sol brilha, se a chuva vem, se tudo está bem ou se tudo está mal, o Senhor permanece sendo Deus e está no controle de todas as coisas. Nos consola, nos conforta com isso e que nós possamos, ó Deus,
viver certos disso. O Senhor reina, o Senhor é Deus sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninas. Bem, agora nós vamos ter o nosso momento da palavra. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 12. Nós estaremos hoje falando sobre o tema sãos e salvos. Sãos e salvos. Então, convido você a abrir sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. 3 a 9, eu tenho de 3 a 12, né? 3 a 9. 1 Pedro 1, versos de 3 a 9. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Nós vamos trabalhar na pregação a partir do versículo 3, mas eu irei ler a partir do versículo 1. Então, 1 Pedro 3, a partir do verso 1, 1 Pedro 1, a partir do verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Que Deus possa colocar essa porção da sua palavra em nossos corações. E eu convido você a mais uma vez fechar seus olhos, baixar sua cabeça e pedir que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz, e porque apesar de escrita há tanto tempo, nos soa tão atual, Senhor. Que o teu Espírito Santo, mesmo que inspirou o apóstolo Pedro a escrever essas coisas, possa estar sobre nós nessa noite, para que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor deseja dizer aos nossos corações nesse momento que estamos atravessando, Deus. Que a tua palavra seja o nosso escudo, que a tua palavra seja o nosso conforto, o nosso consolo e o nosso encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Pedro, essa carta do apóstolo Pedro, foi escrita, como nós vimos nos 2 primeiros versos, para irmãos que estavam dispersos, né? Eram peregrinos, ele chama. Dispersos, ele cita algumas das províncias pelas quais eles estavam. E eles estavam vivendo tempos difíceis, tempos de perseguição. E da mesma maneira, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Constantemente nós somos pautados pelo medo. A gente já vivia numa sociedade marcada pela violência, pela falta de segurança, uma sociedade que não tem mais lugares seguros, e agora nós temos essa pandemia mudando totalmente as nossas vidas mais ainda, mudando nossos hábitos, nos impedindo de trabalhar e estudar da maneira que nós fazíamos sempre, nos impedindo de congregar. Nós não podemos mais estar juntos, pelo menos por enquanto, em um templo. Houve uma liberação que saiu essa semana, mas requer ainda tantos cuidados que nós precisamos pesar se realmente vale a pena já retornarmos ou não. Isso é algo que nós precisamos olhar com bastante cuidado, mas
essa pandemia, essa doença, esse vírus vem mudando as nossas vidas. Nós estamos mais inseguros do que estávamos antes. E a pergunta que nós nos fazemos muitas vezes é: será que a gente vai sair vivo dessa? Será que a gente vai conseguir sair bem? São situações como essas que fazem a gente pensar se a gente vai realmente ficar são e salvo. Diariamente nós vemos nas notícias o número de mortos e o número de contaminados crescendo. Às vezes faz até mal para a gente ver tanta coisa. São mais de 20 mil pessoas, aliás, mais de 22 mil pessoas somente no nosso país que morreram por causa desse vírus. E isso faz a gente pensar: cadê Deus? Como é que Ele deixa tudo isso acontecer? Será que Ele não está vendo tudo isso? Será que Ele não tem poder sobre essas coisas? Por que essas coisas acontecem? Por que esse mal sobrevém sobre nós? E a gente pensa: será que nós seremos mais um número nessa estatística de mortos? Será que algum familiar nosso vai ser? Alguns já tiveram parentes que foram levados por isso? Qual o papel de Deus? Qual o papel da igreja? Qual deve ser nossa reação em meio a isso tudo? Quando nós saímos de casa, nós não temos garantia de que vamos voltar, ou ainda, se voltarmos, se não vamos estar trazendo essa doença para casa. É uma agonia constante, diária, que nós estamos passando. E é muito difícil manter a calma nisso tudo. Nessa carta do apóstolo Pedro, as pessoas para quem ela foi endereçada eram pessoas que também viviam momentos de insegurança. Se você ler a carta inteira, você vê que por 16 vezes você encontra alguma palavra que tem a ver com perseguição, sofrimento, provação. E nós estamos passando momentos de sofrimento, provação, tristeza. Pedro inicia a carta se apresentando, ele fala: Pedro, apóstolo de Cristo, e ele identifica, como falamos no início, os irmãos ali como crentes, como eleitos de Deus, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Esses eleitos de Deus estavam peregrinos naquele momento, estavam dispersos. A perseguição cristã, a perseguição aos cristãos se iniciara com força, e alguns deles haviam perdido propriedades, perdido tudo o que tinham, sido expulsos de suas famílias, somente por terem escolhido a Cristo. Eles passavam por uma situação muito difícil, e Pedro escreve essa carta para animá-los. E a partir do versículo 3, que é o que nós vamos pegar para a nossa pregação, ele traz um louvor a Deus pela salvação derramada sobre aqueles que estavam recebendo essa carta. Pedro quer passar segurança para quem está inseguro. E essa segurança se encontra na salvação que eles têm em Cristo. E meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou precisando também de segurança. Eu estou precisando ouvir uma palavra de ânimo, e nada melhor para nos animar do que a palavra de Deus. Nada tem esse poder como a palavra de Deus. Nós precisamos encontrar segurança em meio a esse caos, nós precisamos encontrar alento em meio a tanta tristeza, nós precisamos encontrar um norte no meio de tanta desinformação que nós temos. E hoje nós veremos que esse norte, essa orientação, esse alento, essa esperança e esse ânimo nós encontramos na nossa salvação em Cristo. A nossa salvação em Cristo é o tema que nós vamos estudar hoje. Nós veremos que estamos e estaremos sempre sãos e salvos. Sãos e salvos. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Nós veremos que não importa a situação, a provação, Cristo nos garante que nós estaremos sãos e salvos. Nós vamos ver hoje a respeito da nossa salvação. Em primeiro lugar, que a nossa salvação em Cristo é garantida pelo poder de Deus. A nossa salvação em Cristo é garantida pelo poder de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 3. Se você fechou sua Bíblia, abra de novo. Nós vamos voltar constantemente. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Mantenha sua Bíblia aberta, seja no celular, ou em folha, em livro, não interessa. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta lá em 1 Pedro. Versículo 3, Pedro diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja só, ele inicia louvando a Deus, porque por sua grande misericórdia Deus nos regenera. Ele nos dá nova vida. E para quê? Para uma esperança viva
Como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não sei os irmãos, mas quando eu leio esse versículo é impossível não me lembrar de Efésios capítulo 2, onde nos versos 4 e 5 o apóstolo Paulo diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. O pensamento é muito parecido. Nós mortos, recebendo vida por meio da misericórdia do Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo. A condição natural do homem, desde a queda, é a morte espiritual. Todos nascem mortos espiritual porque o nosso pai Adão pecou. Nós estávamos em Adão quando ele peca. E a queda que atinge ele e sua esposa Eva flui por meio de todos os seus filhos, por meio de cada um de nós que somos da raça humana. Nós nascemos em pecado, como Davi diz, em pecado somos concebidos pela nossa mãe. E nós vivemos cegos pelo pecado nesse mundo até o momento em que nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo para enxergarmos a Jesus Cristo. Nós somos defuntos, entregues às nossas próprias vontades, seguindo o curso desse mundo e sendo por natureza, como vemos lá em Efésios 2, merecedores da ira divina. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, na sua famosa conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo que Nicodemos não entende, como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus explica: não, é necessário que seja nascido pela água e pelo Espírito. Sem esse novo nascimento, ou essa regeneração, que são sinônimos no ensino do Novo Testamento, nós não somos capazes de ver o reino de Deus. Nós não temos acesso ao Pai sem sermos nascidos de novo. E esse novo nascimento se dá porque Deus é misericordioso por meio da obra de Jesus Cristo para nós. A nossa regeneração é uma necessidade para o relacionamento com Deus. Deus é Deus de vivos e não de mortos, como diz o próprio Jesus em Lucas 20. Enquanto estamos mortos espiritualmente, Ele não é o nosso Deus. Deus é Deus de vivos. E é necessário, para que estejamos vivos, que nós sejamos revividos, regenerados, nascidos de novo pelo próprio Deus. E veja, tudo isso se inicia no momento da ressurreição de Jesus. Jesus nasce de maneira pura, Jesus cresce obedecendo a lei, Jesus faz sinais, milagres, traz ensinamentos profundos a respeito de Deus, mostra o caminho para o reino dos céus, mas após a sua morte e ressurreição, inicia-se um novo processo, um novo testamento, uma nova aliança entre Deus e os homens. A ação divina em ressuscitar Jesus foi o catalisador, foi aquilo que iniciou, foi o catalisador da misericórdia de Deus para nos dar vida, visando uma esperança viva. Quando Jesus Cristo morre naquela sexta-feira, parecia que a esperança havia morrido junto com ele. Os discípulos que vinham empolgados e que haviam deixado tudo para segui-lo, de repente se veem desorientados. O que a gente vai fazer agora? Nós largamos tudo para seguir esse homem. Nós cremos que ele é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que viria para nos mostrar o caminho para Deus, e agora ele está morto. E naquele momento a esperança parece se esvair juntamente com a morte de Cristo. Mas no domingo pela manhã, quando ele ressuscita, é quando aquela mulher vai até o túmulo e o anjo pergunta: por que você procura entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Quando Cristo aparece para aquela mulher, quando ele se mostra vivo e ela corre para avisar os apóstolos, aí inicia-se o processo da nova aliança em Cristo. Aquela que ele prediz na ceia, quando ele dá o pão e o vinho, mostrando que ali era o seu corpo e o seu sangue. Nós vimos o seu corpo sendo estraçalhado, dilacerado, o seu sangue sendo derramado, mas agora nós o vimos inteiro novamente. E essa ressurreição inicia esse novo momento do povo de Deus. Aqueles irmãos que receberam a carta de Pedro, aqueles perseguidos, dispersos, peregrinos, eles eram escolhidos, eleitos de Deus, assim como nós que cremos em Cristo também somos. E não importa a situação que eles passassem, não importa a situação que nós estejamos passando,
Eles estavam vivos pela misericórdia do Senhor e assim podiam encontrar-se esperançosos. E essa palavra vale para você, vale para mim também. Essa palavra deve aquecer o meu coração e o seu coração. Porque não importa o que nós estejamos passando, o coronavírus não é mais poderoso do que Deus. Essa quarentena não é mais poderosa que o Senhor. Nada que nós estamos passando se compara com o poder de Deus. Nós cremos em um Deus que ressuscita mortos. Nós cremos em um Deus que transforma vidas. Nós cremos em um Deus que pega pessoas que eram seus inimigos e os faz filhos. Nós cremos em um Deus que tira-nos do lamaçal do pecado e nos coloca na sua casa, como filhos e herdeiros amados. Esse é o nosso Deus. E não há perseguição, fome, doença, tribulação, sofrimento, nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus. E eu sei que é difícil para a gente parar, pensar, mastigar isso, entender isso, racionalizar isso nesse momento, mas essa é a verdade. E nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós sabemos. Nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, e é nisso que cremos, e baseado nisso nós vivemos. E nós podemos, assim como aqueles irmãos que receberam a carta de Pedro, nos encontrarmos esperançosos. Mas ele diz que ele nos regenerou para uma esperança viva. O que é essa esperança viva? Dá uma olhadinha no versículo 4, lembra? 1 Pedro capítulo 1, não feche sua Bíblia, nós estaremos voltando sempre para lá. Olha o início do capítulo 4, ele diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. O que é a esperança viva para a qual nós somos regenerados? É a nossa herança. A nossa herança, aquilo que nos foi prometido por Deus que nós receberíamos. Essa é a esperança viva. Mas o que é essa herança? Bom, se você olhar para a primeira aliança no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, você verá que lá em Êxodo capítulo 24, Deus estabelece essa aliança através de Moisés com o povo, onde bois são sacrificados e o seu sangue é aspergido, é derramado sobre aquele povo, e assim sela-se uma aliança. Eles seriam o povo de Deus e herdariam a terra prometida. A herança era a terra. E nós vemos o termo herança sendo usado diversas vezes no Antigo Testamento, se referindo à terra que eles ganhariam do Senhor. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele é selado de uma maneira diferente. Não há sacrifício de bois, novilhos, ovelhas. O sacrifício é do próprio Cristo. Não há sangue de animais sendo derramado em nós. Mas o próprio sangue de Cristo, como vimos no versículo 2, é aspergido naqueles que creem nele. A herança não é mais a terra prometida, a herança passa a ser o reino dos céus. Não é mais um pedaço de chão, mas novos céus e nova terra. Hebreus capítulo 9, versículo 15, nós lemos: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança. Cristo cumpre a primeira aliança, ele cumpre a lei em nosso lugar, porque nós não tínhamos essa capacidade. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Se você tem esse pensamento de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e aí no Novo passaram a ser pela graça, mude isso. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Mas por que não, pastor? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Para ser salvo pela lei, você necessita cumprir a lei completa. E do momento em que você nasce até o momento em que você morre. Não há essa pessoa, nunca houve. Todos aqueles do Antigo Testamento que foram salvos visando a esperança daquele que viria. Foram salvos na esperança do Messias, do ungido, do prometido, daquele que Deus fala desde Gênesis capítulo 3, daquele descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, nós conhecemos isso, nós temos essa nova aliança. Nós fomos ressuscitados, regenerados em Cristo e agora nós temos essa esperança viva. A esperança viva que hoje temos é a certeza do reino futuro que virá e será eterno. O povo de Israel vivia na esperança de receber a sua herança, de permanecer na terra prometida. Nós vivemos na esperança de recebermos a nossa herança,
Mas essa herança não é um pedaço de terra. Essa herança não é um carro novo. Essa herança não é riqueza. Essa herança não é prosperidade. Essa herança não é saúde. Essa herança não é garantia de que nós não pegaremos doença, seja ela qual for. Essa herança é a certeza de que um dia estaremos com Cristo para todo sempre, em novos céus e nova terra. Essa é a herança. Essa é a nossa esperança viva. Nós vivemos mirando aquilo que nós teremos. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos olhando ao nosso redor para as coisas que estão acontecendo. Nós não vivemos baseados no que o jornal fala. Nós não vivemos baseados nas notícias que chegam no nosso WhatsApp. Nós não vivemos baseados nas notícias de Facebook. Nós vivemos baseados na palavra de Deus. E se não estamos vivendo assim, estamos errados. Se o que determina se o seu dia vai ser bom ou ruim é aquilo que você ouve no jornal, é aquilo que você lê no seu celular, você está olhando para a coisa errada. O que deve determinar como vai ser o seu dia é a sua herança. E deixa eu falar algumas características que nós encontramos aqui dessa nossa herança. A nossa herança não perece. Nossa herança não acaba, ela está livre da morte, está livre da decadência. Nossa herança permanece. A nossa herança não tem mácula. Ela está livre da impureza, está livre da imoralidade. Nossa herança é pura. A nossa herança não perde o seu valor. Sabe quando você compra um carro novo? Eu não sei, mas alguém aí deve saber. Mas sabe quando se compra um carro novo? Assim que você sai da concessionária, ele não vale mais o que você pagou. E à medida que você vai utilizando, ele vai perdendo o seu valor. Isso não acontece com a nossa herança. A nossa herança é estável. A nossa herança é de valor incalculável. E esse valor não diminui. Não importa quanto tempo você vive aqui, seja muito ou pouco, a sua herança permanece e ela é estável. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 20, fala algo parecido. Ele diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, ou seja, onde esse tesouro perde seu valor, onde os ladrões arrombam, ou seja, eles maculam esse tesouro, e onde eles furtam, onde o tesouro perece. Você tem aqui, alguém vem e pega e você não tem mais. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Meus irmãos, nós, e aqui eu estou pregando para o meu coração também, o Espírito Santo está falando também comigo, nós vivemos muito olhando para essa terra. Nós vivemos muito olhando para as nossas dificuldades e as nossas necessidades. E eu não estou dizendo aqui para você ignorar suas dificuldades, muito menos suas necessidades. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas quantas vezes você já foi dormir triste ou pesaroso, pensando em contas a pagar, pensando em doenças que chegaram? Eu posso dizer que várias. E não é pecado sermos abalados por essas coisas, nós somos humanos. Mas é pecado nós não buscarmos resposta, refúgio, abrigo, consolo contra essas coisas na palavra de Deus. Se nós estamos com problemas financeiros e procuramos encontrar solução no nosso próprio braço, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, nós estamos errados. Se nós estamos passando por problemas emocionais e queremos encontrar ajuda para essas coisas em outras pessoas, ou mesmo na força interior que eu tenho, nós estamos errados. Se estamos preocupados e ansiosos com essa doença que está por aí ou com qualquer outra, e nós procuramos a nossa segurança em remédios ou em médicos, ou até mesmo, por incrível que pareça, em lideranças, nós estamos errados. O conforto, a segurança, a esperança, o amparo, o ânimo contra essas coisas nós encontramos tão somente em Cristo Jesus, na sua palavra e na herança imutável que Ele nos promete. Para pensar comigo. Se você está com problemas financeiros e você... Não, eu vou traçar um plano assim, 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 como o Tiago diz, nós vamos a tal cidade e compraremos e venderemos e ganharemos tanto dinheiro e ficaremos lá tanto tempo, depois voltaremos. Se você pensa, não, eu estou com um problema aqui, mas é só eu trabalhar assim, 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 e eu faço isso, 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 e pronto, eu resolvo esse problema. E aí você é impedido de trabalhar, como é que você fica? Sua esperança rói.
Se você está com problemas emocionais, mas você fala, não, quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar com ela, vou falar com ele, e tudo vai ficar bem, a gente vai estar bem, e tudo vai ficar bacana. E aí você não encontra aquela pessoa, você encontra, mas a resposta dela é diferente daquela que você pensou. Como fica a sua vida emocional? Se você está doente, você coloca sua esperança naquele remédio, e se o remédio acabar? Ou se o remédio não fizer efeito em você? Como é que fica a sua esperança? Todas essas coisas são circunstanciais e podem resolver ou não, podem ser usadas por Deus para resolver ou não nossos problemas. Mas uma coisa é permanente, a nossa herança em Cristo. Quando nós olhamos para ela, não interessa se estamos bem financeiramente ou mal, não interessa se estamos bem emocionalmente ou mal, não interessa se estamos saudáveis ou doentes, nós estamos seguros em Cristo Jesus. E mais uma vez, não entenda que eu estou dizendo a você que você não deve nem ligar para essas coisas. Pelo contrário, você precisa ser organizado, você precisa ser bem fundamentado emocionalmente, você precisa procurar cuidar da sua saúde. Mas saiba que tudo isso deve estar ligado intrinsecamente à nossa herança que está guardada para nós nos céus, para ser manifestada na hora certa. Quando nós estamos em Cristo, quando ganhamos essa nova vida por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós precisamos mirar na esperança viva, onde não há investimento perdido, porque essa herança está guardada nos céus para vocês, para nós. Ela está protegida, segura e perfeita para nós. Mas nós quem? Quem é esse nós? Nós sabemos que Pedro estava falando diretamente com os seus receptores, com aqueles que receberiam a carta. Mas veja, o final do versículo 4 e o versículo 5. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha que coisa fantástica. Olha que jogo de palavras bonito que Pedro faz aqui. A herança é guardada para os crentes e os crentes são guardados, são protegidos até que eles entrem em sua herança. Nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos mantidos pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é usado para nos guardar, nos proteger. Pensa no encorajamento. Pensa no ânimo que nós encontramos nessa palavra. Nós sabemos que somos protegidos em Cristo, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós sabemos que esse poder é eficaz. Nós sabemos que esse poder, perdoem aqui a redundância, é poderoso. E é esse poder que nos guarda. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos nos mantém sãos e salvos, nos mantém seguros. Mas vejam que há uma condicional para essa proteção. Não são todos que são protegidos. Nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Essa fé aqui tem um sentido de uma contínua confiança ou contínua fidelidade. É a manutenção da fidelidade por meio da confiança. O que significa isso? É agir de acordo com o que cremos. Meus irmãos, nós precisamos ter uma cara só. Precisamos ser íntegros, inteiros. E como isso é difícil no mundo em que nós vivemos hoje, onde nós somos instigados a sempre nos adaptarmos a determinado lugar. Não, eu vou para cá, eu preciso falar desse jeito. Não, eu vou para lá, eu preciso me vestir daquele jeito. Não, eu preciso me comportar de tal forma. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser íntegros, inteiros, da mesma forma. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus 28, versos 18 a 20, na grande comissão? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Façam isso e eu estarei com vocês. Jesus dá uma condição. Jesus não promete estar com todas as pessoas até o final dos tempos. Ele promete estar com aqueles que, ouvindo-o com toda a autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, vão, fazem discípulos, os batizam e os ensinam a guardar tudo que ele lhes ordenou. Façam isso e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui em 1 Pedro, Pedro fala: permaneçam no que vocês creem e vocês serão protegidos. Ele diz isso quando diz:
A herança está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. A promessa de Jesus em Mateus é de estar conosco até o fim dos tempos. E a proteção que Pedro fala aqui se dá até a nossa salvação ser revelada. Essa salvação aqui refere-se ao retorno de Cristo, onde tudo estará cumprido e o reino de Deus se estabelecerá por completo. Você está seguro. Você está seguro porque você está em Cristo. O poder de Deus, por meio de sua misericórdia por nós, ressuscita a Cristo, nos dando vida através disso para a esperança eterna de sermos herdeiros do reino que não se acaba. E esse mesmo poder nos protege, nos guarda até que isso se cumpra. A nossa salvação em Cristo é garantida por seu poder. E eu pergunto a você, você tem se alegrado nisso? Eu pergunto a você, você tem se lembrado disso? Você se lembra que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está guardando você, está protegendo você, não importa a situação que você passe, não importe em que lugar você esteja, não importa a sua situação financeira, não importa a sua situação emocional, não importa a sua situação de saúde, você está protegido e guardado por Deus. Essa proteção se dará até o momento em que nós recebermos a nossa herança. E ela não será necessária porque Cristo será tudo em todos. Veja, não há promessa de que nós não teremos dificuldades, de que nós não teremos doenças, de que nós não teremos provações. Mas há a promessa de que Cristo estará conosco e que nós estaremos protegidos mesmo em meio a todas essas coisas. Ainda que nossa vida se perca por algum desses motivos, nós estamos seguros em Cristo. Nossa segurança não se limita ao quanto essa carne aqui está protegida. Nossa segurança não se limita ao quão saudável, ao quão bem financeiramente, ao quão bem emocionalmente nós estamos. Nossa segurança significa que nós estamos guardados por Deus até o momento em que Ele retornará e nós seremos um com Ele para todo sempre. Isso significa sermos guardados. Isso significa estarmos sãos e salvos em meio a toda turbulência que podemos enfrentar. Seja guerra, seja desemprego, seja Covid-19, nós estamos protegidos. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em atividade em nós, nos protegendo e garantindo que receberemos a nossa herança. Será que nós nos damos conta do quão fantástico isso é? Nós temos o poder de Deus agindo em nós diariamente, nos protegendo e nos guardando para a glória dele. Aleluia. Segundo e último ponto, nós vimos que a nossa salvação em Cristo é garantida pelo poder de Deus e veremos agora que a nossa salvação em Cristo nos alegra nas provações e talvez você esteja precisando ouvir isso. A salvação em Cristo nos alegra nas provações. Olha o comecinho do versículo 6, 1 Pedro 1. Comecinho do versículo 6 ele diz: nisso vocês exultam. Olha só, nisso vocês se alegram muito. Vocês, uau! Pedro agora afirma que essa certeza da esperança, garantida pelo poder de Deus de que a salvação estava assegurada e que seria em breve revelada, faz com que os seus leitores exultem, alegrem-se. Mais uma vez, a nossa alegria não vem das circunstâncias. Lembra daquele hino? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. A nossa alegria vem dessa certeza, meus irmãos. A nossa alegria vem da certeza que nós sabemos que estamos protegidos e guardados. Não interessa o que nós estamos passando, e eu não estou dizendo que você não deve se importar com isso mais uma vez. Eu estou dizendo que mesmo em meio à pior das situações, nós nos alegramos porque nós estamos em Cristo e em breve estaremos com Ele presencialmente. Aleluia! E em meio a essa fala de alegria,
O que Pedro introduz? Os sofrimentos e as provações que eles estavam passando. Olha a continuação do versículo 6. Ainda que agora, ele diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eita, parece que Pedro quer quebrar o clima que ele estava construindo, né, rapaz? Ele vem, olha só, vocês estão guardados, protegidos, vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus, para serem aspergidos pelo sangue de Cristo, para obedecer a Ele, e vocês estão guardados, vocês são bem-aventurados, vocês têm a salvação, vocês têm a herança guardada para vocês, vocês estão guardados para essa herança, e vocês se alegram, ainda que por enquanto vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Poxa, Pedro, para que colocar isso, Pedro? Ele colocou isso porque isso é o que acontece. Nós não vivemos um mundo colorido, um conto de fadas. Existem pessoas que, pregando um falso evangelho, dizem que você para de sofrer quando chega a Cristo. É mentira. É mentira. Não existe promessa no evangelho de que você vai parar de sofrer, de que você não vai ficar doente. Não, venha para cá que você vai ser curado. E se não for curado porque você não teve fé, é mentira. Deus às vezes nos cura milagrosamente. Deus às vezes nos cura através de remédios. E Deus às vezes não nos cura. E ainda assim Ele é Deus. Não caia nessa conversa de um evangelho que só traz alegria, felicidade e saúde e riqueza. A nossa herança não é nada dessas coisas. O que é a nossa herança? A nossa salvação, o reino dos céus. É estarmos com Deus eternamente. Essa é a nossa herança. E nós podemos ter saúde, podemos ter dinheiro, podemos ter uma família feliz. Podemos, isso não é ruim não, pelo contrário é muito bom. E eu quero que todos tenham. Mas eu não posso garantir a você, pela palavra de Deus, que isso é uma certeza que você nunca vai ter problema. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. A Bíblia não me autoriza a falar isso. A Bíblia me autoriza a dizer que quem ensina isso está mentindo para você. Em meio às provações que eles estavam passando, Pedro diz que vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqueles irmãos passavam por tremendas provações. Simplesmente por serem cristãos, eles enfrentavam dificuldades, perseguições, confisco de bens. Alguns eram expulsos de casa tão somente porque creram em Cristo. A respeito das provações, nós vemos lá em Tiago capítulo 1, verso 2, ele dizendo, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí Tiago vem botar uma pulga atrás da nossa orelha, mas rapaz, ficar alegre porque eu estou passando diversas provações, Tiago, que é isso? O sentido só é totalmente compreendido quando nós lemos também o verso seguinte, o verso 3, quando ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa para que nós sejamos maduros e perfeitos em Cristo. A prova produz perseverança. E a prova nos dá grande recompensa também. Olha só, volta para 1 Pedro, mantém lá, olha o versículo 7, o que Pedro diz. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em quê? Em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essas provações trazem prova da nossa fé e trazem recompensa. Não pense você que nós não seremos recompensados, nós seremos. 2 Coríntios 4,17, Paulo diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tudo que eles estavam passando seria revertido em recompensa. Eles seriam honrados, recompensados por sua fé aprovada, por sua fidelidade. Meus irmãos, isso vale para nós também. Toda aflição, todo sofrimento, toda provação, toda dificuldade que nós enfrentamos, quando estamos em Cristo, resultará em recompensa e louvor. Mas veja, para os que estão em Cristo, para os que estão em Cristo, lembra da condição que Pedro disse? Vocês que mediante a fé creram em Cristo. Atenção, sofrimento não gera salvação. Sofrimento não gera salvação.
Ah, fulaninho sofreu tanto, então vai ser recompensa. Não existe uma balança cósmica medindo tudo de ruim que passamos aqui para recebermos equivalente bondade, equivalente recompensa quando partirmos. Mas como não, pastor? Como assim? Nós sofremos porque nós somos pecadores. E isso é justo. Por mais duro que isso possa parecer, nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Tudo de sofrimento que nós passamos em nossa vida e que não é a morte ainda, não é o pagamento completo pelo nosso pecado. O pagamento completo é a morte. E não somente morte física, mas morte espiritual e eterna. Esse é o pagamento, esse é o salário pelo pecado. E todos são pecadores. Uma vez que todos são pecadores, o salário que todos merecem é a morte. Então, quando qualquer pessoa, por melhor que ela possa ser, está sofrendo, isso é justo. E talvez você esteja agora olhando para mim e falando assim, não, pastor, isso aí não bate não. A palavra de Deus nos mostra que há apenas um justo, e esse justo é Cristo Jesus. Somente Ele cumpriu a lei por completo. Somente Ele não tinha nenhum motivo para sofrer. Somente Ele jamais seria justo o seu sofrimento. Mas sabe o que foi que Ele fez? Ele sofreu. Ele foi confinado a um corpo físico. Ele que é espírito e preenche todas as coisas. Ele nasce bebê, desdentado, careca, babando, cresce, tem que aprender a andar, aprender a falar como nós, mesmo sendo o criador da fala e das pessoas e do universo. Ele cresce e submete-se à lei que foi constituída por ele mesmo, pelo próprio Deus. Ele obedece à lei de maneira perfeita. Ele demonstra amor e justiça em todas as suas palavras, em todos os momentos. E qual é a sua paga por isso? Ele é condenado, ele é açoitado, ele é crucificado, zombado, ele é torturado e morto. Ah, pastor, então eu não tenho que ser bonzinho não, porque se for bonzinho só vem sofrimento. Não. Não estou falando de você, eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o único a quem isso se aplica. Ele é o justo, que viveu justamente e sofreu a condenação não por um erro, porque escolheram Barrabás em vez de escolher a Cristo. Ah, se aquele povo escolhesse a Cristo. Não! Ele veio sabendo que isso iria acontecer. Havia sido profetizado, já que aprouve ao Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer. O sofrimento de Cristo foi imputado pelo próprio Deus, para que por meio do seu sofrimento, nós que merecíamos o sofrimento e a morte eterna, pudéssemos ter vida, pudéssemos ter nossa esperança viva, pudéssemos receber a nossa herança. Então não me venha falar que é injusto um pecador sofrer. Injusto é o único justo sofrer. E ele fez isso para que nós pecadores, dignos de merecimento, dignos de sofrimento, possamos receber uma herança, uma recompensa que jamais seríamos dignos de receber. Injustiça foi o que Cristo sofreu. Todo o sofrimento que nós passamos é justo pelo pecado que nós cometemos. É justo porque nós somos pecadores. Eu não estou falando aqui de uma recompensa proporcional. Ah, eu fiz isso, então eu recebo uma dor de cabeça. Eu fiz aquilo, eu recebo câncer. Eu fiz aquilo outro, eu recebo... Não. Nós somos pecadores. Ponto. Todo sofrimento, castigo, doença, tristeza que vem sobre nós é consequência de sermos pecadores. Não de um pecado específico que fazemos, mas de sermos pecadores. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, Deus é tão gracioso, Deus é tão fantástico, que faz com que, para os seus filhos, para nós que cremos em Cristo Jesus, para nós que um dia entendemos que somos pecadores, um dia entendemos que não somos justos e olhamos para aquele que é o único justo e depositamos nossa fé nele, Deus é tão maravilhoso que faz com que para nós todo esse sofrimento que seria justo cair sobre nós nos molde para sermos mais parecidos com Ele. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós.
Essa leve e momentânea tribulação, como nós já lemos, está produzindo para nós um peso de glória incomparável. E sabe o que mais? Deus opera em todas as coisas. Deus age em todas as coisas segundo o seu propósito, para nos fazer parecidos com o seu primogênito, para que nós sejamos mais como Cristo. Então todo o sofrimento que nós passamos, se estamos em Cristo, nos faz sermos mais parecidos com Ele. Hebreus diz que ele, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, deixando para nós exemplo. Nós aprendemos com o sofrimento. E aqui eu não estou dizendo que o sofrimento é bom, não. O sofrimento é horrível. Doença é horrível. Problemas financeiros são horríveis. Problemas no casamento são horríveis. A morte é terrível. Mas Deus é tão fantástico e transforma essas coisas horríveis em ensinamento e aprendizado na vida daqueles que o chamam de Pai. Não se enganem. O mundo não será melhor após essa pandemia. Não será. Doença, confinamento, morte não muda a humanidade. A princípio nós veremos um mundo mais empático, mais preocupado, mas a humanidade não é moldada no sofrimento. Os sofrimentos só moldam quem está em Cristo. Dá uma olhada na história da humanidade. Dá uma olhada em quantas guerras houveram após tantas guerras terríveis. O homem aprendeu a não fazer guerra. Dá uma olhada em como a humanidade evolui em tecnologia, como a humanidade evolui em conhecimento, mas como permanece a mesma ou pior em relacionamentos. Olhe para o nosso mundo. Você acha que no nosso mundo de hoje há menos homicídios, roubos, furtos, assaltos, golpes do que havia 2000 anos atrás? Ou existem mais? A humanidade já passou por muitas coisas. Peste negra e outras, Primeira e Segunda Guerra Mundial e tantos outros conflitos, e a humanidade continua do mesmo jeito. Egoísta, continua do mesmo jeito antipática, continua do mesmo jeito preocupada apenas com seus próprios interesses. Por quê? Porque nós somos pecadores e sem Cristo é isso que nós somos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não é assim. Ela pode não ter esse aspecto do egoísmo, mas ela tem outros aspectos de pecado, como cada um de nós temos também. O sofrimento não gera salvação. O coronavírus não tem poder de mudar a humanidade. Só Cristo tem. Cristo pode mudar a humanidade. E se nós estamos nele, mesmo essas circunstâncias terríveis que nós vivemos se revertem em bênção. Não à primeira vista. Não é uma bênção ter gente morrendo. Não é. Não é uma bênção estarmos presos dentro de casa. Não é. Mas no fim, nós seremos mais parecidos com Cristo se nós estamos nele. Versículos 8 e 9. Falando em Cristo, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Pedro diz isso para aqueles leitores. Eles não conheciam a Cristo. Eles não foram testemunhas oculares do ministério, das maravilhas, da ressurreição de Cristo. Eles vieram depois, eles foram convertidos por aqueles que ouviram o Evangelho do próprio Cristo. Mas ainda assim, eles o amavam. E não o vendo naquele momento, se exultavam com alegria indizível e gloriosa, porque sabiam que estavam alcançando o alvo da fé deles, que era a salvação das suas almas. Aqueles cristãos não haviam visto Jesus, mas eles o verão em seu retorno. Jesus ainda será revelado. E mesmo sem vê-lo naquele momento, eles se alegravam de maneira fantástica por alcançarem o alvo da sua fé, a salvação. Isso vale para nós também, meus irmãos. É a nossa salvação que nos alegra em meio às provações. Nós não vimos Cristo ainda, infelizmente. Mas mesmo sem vê-lo, nós o amamos.
Mesmo sem vê-lo agora, nós cremos nele e nós nos alegramos com alegria indizível e gloriosa, porque nós sabemos que estamos alcançando o alvo da nossa fé, a nossa salvação, a salvação das nossas almas. É isso que nos alegra, é esse sentimento de completude em Cristo, é saber que, apesar de eu não estar vendo agora, Ele me vê, Ele cuida de mim, Ele me guarda e Ele tem reservado para mim uma herança que bicho nenhum pode comer, que ladrão nenhum pode tomar, que circunstância nenhuma pode fazer perder o seu valor. O reino dos céus, onde eu estarei com Ele para sempre. Aleluia! Aleluia! Nesses momentos de dificuldade, de tristeza, de profunda agonia, de incerteza, quando a gente abre o jornal e a gente fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo no mundo? E a gente vê decisões sendo tomadas que a gente fica, meu Pai do céu, o que esse povo tem na cabeça? Nós vemos pessoas depositando sua fé em outros homens. Nós vemos pessoas depositando sua fé em coisas que não são Cristo. A nossa fé deve estar depositada tão somente no autor e consumador dela, Jesus Cristo. É Ele quem honra a nossa fé. É Ele quem nos recompensa por todo o sofrimento, porque nós aguardamos nele. Sabendo que essas provações produzem recompensa para nós e que nós veremos a Cristo, não há outra atitude desejável senão exultar com alegria indizível e gloriosa. Aleluia! Deus está no controle. Jesus Cristo é Rei soberano. Ele reina. Ele governa todas as coisas. E não vai ser um vírus que vai tomar o seu poder. Não vai ser um confinamento que vai fazer ele ficar menos poderoso. Não vai ser a distância e a impossibilidade de estarmos juntos que vai fazer com que ele seja menos poderoso. Ele detém todo o poder e isso nos alegra. Mesmo em meio a tanta coisa terrível que está acontecendo, nossa alegria está nele. Nós exultamos com alegria indizível, porque Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre o universo. Ele controla as nossas vidas. Ele nos tem na palma de suas mãos e Ele nos ama. Por mais que as circunstâncias queiram dizer o contrário, nós não vivemos pelas circunstâncias. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,7, nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Eu sei que em momentos como esse é muito difícil olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas que estão morrendo ao nosso redor e não temer por isso e não ficar desolado. Mas não são as circunstâncias que determinam como nós devemos viver. É a palavra de Deus. O conhecimento que nós temos de Cristo. É isso que direciona as nossas vidas. É isso que deve ser o nosso alvo, o nosso norte. A nossa fé deve superar a nossa visão. Até porque nós não temos como enxergar o plano completo. Nós vemos apenas o que está na nossa frente, mas nós temos um Deus que vê o todo. E é esse Deus quem cuida de nós. É esse Deus que nos ama. Eu pergunto a você, você tem vivido por fé? Ou você tem vivido por vista? Você tem se baseado naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós? Ou você tem se baseado naquilo que o jornal tem dito? Não ignore o que o jornal diz. Não saia por aí dizendo, Deus me protege, então eu posso sair. Não! Deus te protege e dá sabedoria e entendimento para que a gente se previna contra doenças também. Até porque nós não estamos imunes a doença nenhuma. Nós não estamos imunes a sofrimento nenhum. Mas nós estamos imunes ao desespero. Enquanto as pessoas se desesperam, nós temos uma esperança viva, baseada na obra imutável de Cristo na cruz, que pelo poder de Deus permanece até hoje em nós, nos guardando para a herança eterna que receberemos um dia. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa cuidar de você nessa semana e que você possa se alimentar da palavra dele. Que tenha momentos devocionais. Se você está em casa com a família, aproveite esse momento para fazer isso. Essa quarentena é horrível, essa doença é horrível, mas ela pode nos deixar um legado de famílias reunidas semanalmente, diariamente, lendo a palavra de Deus.
Aproveite isso. Que esse momento de tristeza, sofrimento, que nós possamos olhar para o final dele, sabendo que ele resultará em glória, louvor, e que Cristo nos guarda e nos protege, porque nós somos dele. Amém? Meus irmãos, que Deus possa abençoar você nessa semana, que Ele possa te guardar em todos os seus caminhos. Eu não sei quantos de vocês podem ficar em casa durante todo o tempo. Se você puder, fique. Se você tem que trabalhar, tome todas as precauções e que Deus possa estar lhe abençoando e lhe guardando em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Que Ele possa lhe proteger, que Ele possa cuidar de você e que você sinta-se seguro nas mãos dEle. Vamos orar para encerrarmos o nosso culto? Pai, glória a Deus pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela nos encoraja, ela nos confronta, ela nos conforta, ela nos anima. Obrigado, Senhor. Que em meio a todos esses problemas que nós estamos vivendo, ó Pai, que nós possamos estar sóbrios e firmes, apontando o caminho para aqueles que estão perdidos, apontando para Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Enquanto as pessoas brigam e se desesperam, que nós possamos ser um porto seguro. Faz da tua igreja um local de informação, Senhor. Faz da tua igreja um local de informação tanto a respeito dos nossos problemas terrenos, como essa doença que enfrentamos, mas principalmente a informação a respeito da vida eterna, da herança que está guardada para nós em Cristo. Nos ajuda, Pai, a indicarmos o caminho seguro, a indicarmos o caminho que é Cristo. Nos ajuda, Pai, a cuidarmos daqueles que estão passando por problemas, a cuidarmos daqueles que estão doentes, daqueles que têm parentes doentes. Nos ajuda, Pai, a olharmos para os que estão em necessidade ao nosso redor e cuidarmos dele, Pai. Que a mão da Tua igreja esteja estendida para ajudar quem precisa, Pai, assim como a Tua não se encolhe para nós. Que o Senhor nos abençoe nessa semana e nos conduza em paz e em alegria, mesmo em meio às provações. Não porque nós ignoramos os problemas, mas porque nós sabemos que o nosso Deus é maior que todos eles. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe, tenha uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. E até mais. Tchau.